Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui diante do Senhor. Abençoa, Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, pelos livramentos. Senhor, agora estamos saindo, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, nos guie, Senhor, nos seus caminhos, que o Senhor tome a frente desse trabalho, que o Senhor, meu Deus, nos dê a palavra, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que o Senhor revele a Tua palavra, Senhor, e que almas sejam alcançadas, Senhor, pelo poder do Evangelho. Senhor Jesus, repreende Satanás, repreende a força do diabo, Senhor, quebra os corações, Senhor. Senhor Jesus, faça conforme a sua vontade, que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós viemos até esse lugar para anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui não se encontra religião, aqui não se encontra denominação religiosa. Nós que estamos aqui, nós não pertencemos a nenhuma religião evangélica ou a alguma religião ou denominação, não. Nós servimos a Jesus Cristo e nós não somos evangélicos, não somos católicos, não somos espírita e não pertencemos a nenhuma religião, porque Jesus não deixou religião para ninguém. Ele deixou o caminho que leva ao céu, que é a palavra, que é Ele mesmo. Então ouça a palavra de Deus nesse fim de tarde, porque a palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados são os que leem a palavra de Deus. Agora, mais bem-aventurado ainda são aqueles que praticam as palavras de Deus. Então, os irmãos vão louvar o Senhor com algumas músicas, com alguns hinos, e daqui a pouco nós estaremos pregando a palavra de Deus. É bom que você ouça a palavra de Deus. É bom que você escute a palavra de Deus com atenção nessa tarde. Porque aqui nós não viemos convidar você para ser evangélico. Nós não viemos convidar você para ser católico. Nós não viemos convidar você para fazer parte de uma denominação, não. Nós viemos convidar você a seguir a Jesus Cristo. Então ouça a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego me tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a sua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és, eu fico na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Cadê o som, hein? Cadê o som? Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do meio do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Oh, vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do meio do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, a mulher rendeira lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta toada para
pra não chorar. A seca castiga e o gado morre. O rio que corre é dos olhos meus. Meu Nordeste carente, o povo tão valente. Deus ama você. Ó vem Jesus, liberte o coração do nordestino, também do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Ó vem Jesus, liberte o coração do nordestino, também do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, eita terra linda. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem história, um homem sem vitória, pelo violeiro. Ó vem Jesus, liberte o coração do nordestino, também do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, eita terra linda. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem história, um homem sem vitória, pelo violeiro. Ó vem Jesus, liberte o coração do nordestino, também do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz, faz ele feliz. Eles podem cantar. Vejo jovens que vivem no mundo, sem rumo na vida e sem direção. Mesmo livres são aprisionados e presos às drogas que só dão aflição. Como androides vagueiam nas ruas à espera da morte pra parar de sofrer. E não ouvem o chamado de Cristo que bate em sua porta pra lhes conceder uma vida de paz, repleta de amor. A morte jamais chegará aos seus olhos a mudar a história que Deus planejou. Não matem meu jovem, assim diz o Senhor. Não matem meu jovem, assim diz o Senhor. Vejo pais que criaram os seus filhos em berço de ouro e só vivem a sofrer. Deus deu dinheiro que compra o mundo, não compra a vida que eles vão perder. Mas o preço da vida foi pago pelo sangue de Cristo e só basta dizer: eu te aceito, ó Senhor Jesus Cristo, e mudar minha vida e irás receber uma vida de paz, repleta de amor. Que a morte jamais chegará aos teus olhos ao mudar a história que Deus planejou. Não matem
matem o meu jovem, assim diz o Senhor. E ali na prisão eu encontro um elo partido e Deus pode mudar. Vejo as mães que choram de dores ao verem os seus filhos e não poderem levar. E algumas que buscam refúgio aos pés de Jesus pra pedir proteção. E chorando alcançam refúgio, um alívio seguro para o seu coração. Uma vida de paz, repleta de amor, onde a morte jamais chegará aos teus olhos, a mudar a história que Deus planejou. Não matem meu jovem, assim diz o Senhor. Não matem meu jovem, assim diz o Senhor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto de sua mão. Eu também teria a mesma alegria de ver o bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito
Glória a Deus. Aleluia. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, botar-me de bebê da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. É igual ao seu redor, tudo se fez no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
coração. Vejo nos olhos de cada um uma porção de fé. Clamam e faz promessas para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabem o que faz, não sabem o rumo certo. Neste deserto vive sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz. Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero e nem João. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz. Tomar tua mão e te pôr de pé. Cego guiando, cego quem tem visão pode observar. Tem um abismo à frente, procuram jamais acreditar. Exército de salvos lhes anuncia a salvação, porém não acreditam, preferem acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabem o que faz, não sabem o rumo certo. Neste deserto vive sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz. Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero e nem João. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz. Tomar tua mão e te pôr de pé. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero e nem João. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz. Tomar tua mão e te pôr de pé. Mais um. É sempre assim, Vai estar encontrado ali, ó. sem avisar, Vai estar encontrado ali. me surpreende. Ei, quanto custou? Glória a Deus. Boa tarde a todos. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que haverá fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então nessa tarde ouça a palavra do Senhor, antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais. Talvez
você que esteja ouvindo a palavra de Deus, estejam se perguntando ou falando para si mesmo que aqui está alguns evangélicos, alguém com uma religião, falando de Jesus. Mas nós não pertencemos a nenhuma religião. Não pertencemos a nenhuma denominação evangélica. Viemos aqui para anunciar a mensagem do reino de Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode abrir essa Bíblia para acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, ouça e guarde no seu coração e depois confira na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não é propriedade da religião católica. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não é propriedade da religião evangélica. Tudo que está escrito nela é para aviso nosso. Está escrito no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim a palavra de Deus. Ouça com atenção, porque você já tem escutado muitas pessoas, você já tem escutado muitos líderes religiosos, e você continua a mesma velha criatura de sempre. Mas se você der ouvido à palavra de Deus, a sua vida vai mudar. E não é dinheiro que você vai ganhar, não é casa que você vai ganhar, não é carro, é algo muito superior a essas coisas. Você vai ganhar vida eterna, salvação, justificação diante de Deus e perdão de pecados. E por fim, a vida eterna. Está escrito a João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessários vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Vocês ouviram um texto da palavra de Deus que conta a história real que aconteceu, uma fala, uma conversa entre Nicodemos e Jesus Cristo. Jesus Cristo veio com um propósito da vida eterna ao homem. Jesus Cristo veio com um propósito: libertar o homem da escravidão do pecado. Jesus Cristo veio com um propósito: libertar o homem da religião. Jesus Cristo veio com um propósito de dar vida eterna para todo aquele que crê. Então, esse homem aqui, chamado Nicodemos, ele era um juiz. Nicodemos, ele era um promotor de justiça. E Nicodemos, ele era um homem religioso. É interessante como sempre na terra
foi forte essa questão na vida do homem de natureza caída, a cultura e a religião. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, a sua religião evangélica não pode salvar você. A sua religião católica não pode salvar você. As imagens não podem salvar você. Maria não pode salvar você. O pastor não pode salvar você. O padre não pode salvar você. Então, para nada serve para limpar o seu pecado e justificar diante de Deus, nem as suas obras, nem a sua religião. Deixa eu dizer para você o que está escrito aqui na palavra de Deus. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Porque se você crê, você receberá o Evangelho de Jesus na sua vida. Se você crê na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, você vai ser liberto hoje de qualquer tipo de religião, porque nenhuma delas pode salvar você. Se você ouvir a palavra de Deus e decreto na palavra de Deus hoje, você terá os seus pecados perdoados e será livre por Jesus. Não importa se você já matou gente, não importa se você já roubou, se você já adulterou, se você vive uma vida de mentira, de cachaça ou de prostituição. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele limpa o homem de todo tipo de pecado. Mas é necessário crer, é necessário se arrepender. Aleluia, para poder receber o Espírito Santo. Nicodemos tinha uma religião. Eu sei que aqui na cidade de Verdejante é uma cidade dividida, assim como as demais cidades do mundo por aí afora. Uma parte dessa cidade é católica, outra parte dessa cidade é espírita, outra parte dessa cidade é evangélica, e tem até alguns poucos que são ateus. Mas eu tenho uma notícia para você, uma notícia que é boa. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A notícia boa para você é: você não precisa ser evangélico para ser salvo. A notícia boa é: você não precisa ser católico para ser salvo. A notícia boa é: você não precisa pagar nada para ninguém para ser salvo, nem tampouco fazer sacrifício. Olha que notícia boa! Essa é a boa notícia do Evangelho. É a notícia da graça de Jesus. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um presente de Deus para todos aqueles que vão a Jesus Cristo. Você sabe qual é o grande problema hoje, e sempre foi? Que as pessoas estão correndo para as igrejas católicas, achando que vão ser salvos porque é católico. O grande problema é, as pessoas estão correndo para as religiões evangélicas e acham que por ser evangélico é melhor do que o católico. O católico não é melhor do que o evangélico, nem o evangélico é melhor do que o católico. A verdade é que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está começando a compreender que religião é engano, qualquer tipo de religião. Louvado seja Deus, você começa a compreender. É bom que você compreenda que Jesus Cristo, o convite aqui não é para você se tornar um religioso. O convite da palavra de Deus é que o homem se arrependa e se converta ao Evangelho. E para o homem se converter ao Evangelho e se converter a Jesus Cristo, para poder receber salvação, ele não depende nem precisa de nenhum tipo de religião, nem sacrifício. Vou te mostrar isso na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Vamos voltar aqui para Nicodemos, que é o texto que nós lemos. Nicodemos, ele era um homem que ele era um juiz, ele era um promotor de justiça, lá do Supremo Tribunal, lá de Israel. Não era qualquer um, era um homem que tinha conhecimento da lei de Deus, era um homem que tinha conhecimento das leis cíveis, e era um homem muito religioso. Nicodemos, ele ia para o templo, Nicodemos oferecia sacrifício, Nicodemos era devoto, Nicodemos lia a lei de Deus, Nicodemos, ele lia as Escrituras.
Nicodemos fazia tudo o que estava ao alcance dele, humanamente falando, para poder ser justo diante de Deus. Mas existe um grande problema aqui. A Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Que a justiça humana, as obras humanas, a autojustificação humana é considerada diante de Deus como um trapo de imundícia, um pano sujo. É quando alguém quer se justificar diante de Deus por algo que ele faz, ou pela religião que tem, ou pela obra que pratica. A salvação é dada ao ser humano unicamente por meio de Jesus Cristo, a todos aqueles que recebem o que está escrito na palavra dele. Glória a Deus. Então Nicodemos, ele viu que Jesus curava. Nicodemos viu que Jesus ressuscitava os mortos. Nicodemos viu que Jesus dava vista aos cegos. E o que aconteceu? Nicodemos quis conhecer quem era Jesus. Mas existia um grande problema entre Nicodemos. Existia um grande problema entre o convívio de Nicodemos com as pessoas que cercavam ele, para poder chegar até onde Jesus estava e conversar com Jesus. Sabe que problema era que Nicodemos tinha, que impedia de Jesus, de Nicodemos chegar até Jesus? Era a religião dele, era a posição dele. Ei, o dinheiro vai levar muita gente para o inferno. A religião vai levar muita gente para o inferno. A imagem de escultura vai levar muita gente para o inferno. Sabe por quê? Porque essas coisas criam separação entre o homem e Deus. Entre você, amigo, e Deus, só pode haver a palavra de Deus. Entre nós e Deus, só pode haver Jesus Cristo. Só pode haver a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Atos que só existe um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos: Jesus Cristo. Padre não vai salvar você, pastor não vai salvar você, igreja católica não vai salvar você, igreja evangélica não vai salvar você, a macumba não vai salvar você, o espiritismo não vai salvar você, o ateísmo não vai salvar você. Não tem desculpa, não tem desculpa para o homem correr de Deus, porque tudo está escrito. Louvado seja o nome de Jesus. Nicodemos vivia no meio de um monte de sacerdotes. Nicodemos vivia no meio de gente rica. Nicodemos vivia no meio de pessoas que influenciavam ele a não crer em Jesus. Você vai deixar de servir a Jesus para servir o padre, para seguir o que o padre ensina? Você vai deixar de servir a Jesus Cristo para seguir o que o falso pastor ensina, o que pastores ensinam? Não. Siga Cristo, siga a palavra de Deus, siga o Evangelho de Jesus Cristo, porque o tempo está acabando, Jesus Cristo vai voltar, e se você não alcançar a volta de Jesus, a morte vai bater na sua porta. Aleluia. E depois que a morte levar o homem, não adianta reza, não adianta vela, não adianta padre, não adianta pastor, não adianta imagem de escultura, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte segue-se ao juízo. Não existe fogo de purgatório, não existe missa de sétimo dia. A Bíblia diz que no inferno o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Nicodemos, vendo que Jesus, ele era um homem de Deus, o único homem de Deus que existe é Jesus, o verdadeiro homem de Deus, ungido de Deus, que foi enviado de Deus, é somente Jesus, o único ungido de Deus. Chama-se Jesus Cristo. O único santo que existe chama-se Jesus Cristo. O único que não teve pecado e que não tem pecado chama-se Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz
que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Nicodemos arrumou um jeito de conversar com Jesus, de se encontrar com Jesus, porque Nicodemos viu os milagres que Jesus fazia. E Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Nicodemos foi ter de noite com Jesus, possivelmente para que seus amigos não vissem ele se encontrando com um homem que trazia uma doutrina totalmente diferente com a doutrina e ensinamentos da época. A doutrina de hoje é que você tem que ter um templo para adorar a Deus. Isso é engano, isso é mentira e engano de pastor e de padre. Você não tem obrigação nem para adorar a Deus unicamente no templo, porque templo católico não é a casa de Deus. Templo evangélico não é a casa de Deus. A Bíblia diz que Deus, o Criador, não habita em templo feito por mão de homem. A Bíblia diz que o homem que é o templo e morada do Espírito Santo, quando ele recebe Jesus, quando ele recebe o Evangelho. Nicodemos foi ter de noite com Jesus. E quando Nicodemos viu Jesus, ele fez algumas afirmações a Jesus Cristo. Preste bem atenção. Tem muita gente que sabe quem é Jesus. Tem muita gente que crê em Deus. Tem muita gente que é devoto. Tem muita gente religiosa. Mas eu quero dizer para você, baseado na palavra de Deus nessa tarde. A Bíblia diz assim: você crê em Deus, faz bem. Também os demônios creem em Deus e estremecem. Não adianta, amigo, somente você acreditar que existe Deus e não se tornar morada do Espírito Santo. Não adianta você somente acreditar que existe Deus, louvado seja o nome do Senhor, e não receber o Evangelho de Jesus na sua vida, e não receber o sacrifício de Jesus na sua vida, porque a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, proporciona para todo aquele que crê nele liberdade. Aleluia, louvado seja Deus. Nicodemos chegou para Jesus e disse: mestre, bem sabemos que tu vieste de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Nicodemos e respondeu a Nicodemos a seguinte palavra: Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Você compreendeu? Você entendeu? A gravidade, o risco que você está correndo de ir para o inferno, confiando nas imagens, confiando em criatura, confiando em líderes religiosos, confiando nas suas próprias obras, confiando na sua religião, qualquer uma que seja. Nicodemos oferecia sacrifício, Nicodemos dava dízimo, Nicodemos ia para o templo, Nicodemos ajudava os pobres, Nicodemos era devoto. Mas no momento em que Nicodemos se encontrou com Jesus Cristo, ele recebeu uma palavra totalmente diferente daquilo que ele havia aprendido na religião dele. Porque nenhuma religião salva. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos não entendeu. Nicodemos não compreendeu. Louvado seja Deus o que Jesus queria dizer. Jesus disse: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer de Deus. Nenhuma religião pode transformar o estado natural do homem em uma nova pessoa. Somente Jesus Cristo, somente o Espírito Santo, por meio que esse pecador de nascimento natural venha se converter, venha se arrepender. A Bíblia diz que Deus, o Criador,
Ele criou os céus e criou a terra e tudo quanto nela há da natureza. Criou o homem do pó da terra. Preste atenção nisso aqui. Porque quando é fofoca, as pessoas param para ouvir. Quando é noticiários de catástrofes, louvado seja Deus, as pessoas até param para ouvir. Quando é um vídeo que chama a atenção dele, mas que não produz fé, as pessoas param para ouvir. Quando são as coisas mundanas, muitas das vezes chama a atenção das pessoas, mas a Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aleluia. Louvado seja Deus. Não vim aqui para ganhar o seu dinheiro. Deus não está, aleluia, interessado no seu dinheiro. O seu dinheiro para Deus é lixo. Deus quer a sua alma, Deus quer o seu espírito. Quem quer o seu dinheiro é padre, quem quer o seu dinheiro são esses falsos pastores, quem quer o seu dinheiro é todo tipo de religião e o comércio. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. E a palavra de Deus diz assim: dê de graça o que de graça vocês receberam. E a palavra de Deus, a salvação ela é de graça. Deus fez o homem do pó da terra. O homem estava lá sem vida, apenas um boneco, e Deus soprou nos narizes desse boneco, e ele começou agora a ser alma vivente. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nos narizes desse boneco que ainda não era homem, e esse boneco tornou-se ser humano, vivo, aleluia, com alma e espírito e um corpo. Deus viu a necessidade do homem e fez a mulher da costela do homem, aleluia, e fez a mulher. Deus fez o homem macho e fez a mulher fêmea. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no livro de Levíticos: não se deitem homem com homem, porque isso é abominação diante de Deus. Não se deite mulher com mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Deus fez o homem macho e a mulher fêmea, e deu para o homem um mandamento, deu a palavra para o homem. E a palavra de Deus para o homem foi um ponto de obediência. A palavra de Deus para o ser humano é um ponto de limite, para que o ser humano saiba que é uma criatura, para que o ser humano saiba quem é Deus. Então a igreja não é maior do que Jesus. Então a igreja católica não é maior do que Jesus. A igreja evangélica não é maior do que Jesus. O ser humano não é maior do que Jesus. Então não adianta você seguir homem. Siga Cristo, receba a palavra de Cristo, leia a Bíblia e se converta ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Deixe de ser enganado, deixe de se enganar. Seu título de católico não salva você, seu título de evangélico não salva você. Vocês não precisam e não dependem de nenhuma religião para ter comunhão com Deus. Deus fez a mulher e deu para o homem de presente uma companheira. E deu o que era de mais importante para o homem. O que Deus deu de mais importante para o homem não foi a mulher, a Eva, foi a palavra. Foi a palavra dele, foi o mandamento dele. E a Bíblia diz que Adão e Eva viviam no paraíso. Os primeiros e únicos habitantes da terra eram Adão e Eva. E Deus deu a palavra. Glória a Deus. Depois, juntamente com Adão e Eva, viviam as criaturas, os animais. Pois bem, todo dia, a Bíblia diz, no cair da tarde, Deus conversava com Adão e Eva. Todos os dias, o próprio Deus ia lá e conversava com Adão e Eva. Adão e Eva não tinha religião. Adão e Eva não tinha pastor, Adão e Eva não tinha padre, não tinha estátua, não tinha crucifixo, não tinha templo, não tinha altar, não tinha sacerdote, nem roupa eles tinham, mas tinha o que era de mais importante, a presença de Deus. Você pode ter ouro e prata, você pode ter fazenda, você pode ter gado, você pode ter água, você pode ter saúde. Se você não tiver a graça de Jesus Cristo na sua vida, se você não receber o que Jesus Cristo fez por você, não adianta de nada.
porque vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, queimando dia e noite, e a vela não vai salvar você, nem a missa, nem a tua religião. Apareceu Satanás, o diabo, entrou numa criatura, a serpente, e foi conversar com Eva. Sabe o que é que Eva ouviu de Satanás? Sabe por que ela ouviu de Satanás? Porque ela foi conversar com Satanás, porque ela deu ouvido à palavra de Satanás. Tem muita gente rejeitando a palavra de Deus para ouvir a palavra dos líderes religiosos que só estão interessados nas suas obras, no seu dinheiro, no que você pode oferecer. O diabo usou a serpente e disse para Eva: Eva, você pode comer do fruto que Deus proibiu. Você pode comer do fruto, Eva, que Deus falou para você não comer. O que foi que Deus disse para você? Para você não tocar no fruto, na árvore que estava no meio do jardim? E Eva repetiu: ah, Deus falou para mim não comer do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que eu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos morrer. Sabe o que foi que o diabo falou? O diabo falou para Eva uma palavra totalmente ao contrário daquilo que Deus havia dito para Eva, que Deus havia recomendado para Eva. Satanás ofereceu para Eva o desejo de Eva, que Eva satisfazesse o desejo dela. Satanás falou para Eva que ela podia comer. Satanás ofereceu para Eva facilidades. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Eva deu ouvido à voz da serpente, à voz de Satanás, creu na palavra de Satanás, creu na palavra de uma criatura usada pelo diabo, e deixou de crer na palavra do Deus Espírito, porque Deus não é um homem, Deus não é uma estátua, Deus não é uma imagem, Deus é Espírito. E a Bíblia diz que Deus procura verdadeiro adorador. Deus não está procurando católico, Deus não está procurando evangélico, Deus não está procurando romeiro nem devoto. Deus procura seres humanos que querem escapar da condenação do inferno. E só tem um jeito do homem escapar do inferno: deixando a idolatria dessas imagens de escultura, negando a si mesmo, largando religião e se convertendo de verdade a um Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Eva pegou daquele fruto que Deus havia proibido e comeu daquele fruto. Seu marido também comeu daquele fruto. E a Bíblia diz que abriram-se os olhos e eles pecaram contra Deus no ato que eles consumaram o pecado. Eles foram tentados pelo diabo e cederam à tentação. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida eterna. Satanás quer ver você com a vida destruída. Satanás quer ver você preso numa cadeia. Satanás quer ver você afastado de Deus. Satanás quer que você perca a comunhão com Deus. Satanás quer que você ache que os prazeres da vida é bom. Satanás quer que você aproveite a vida, porque depois que morreu acabou, é o que o diabo ensina para as pessoas. Mas eu quero dizer para você, existe uma eternidade após a morte, e essa eternidade, depois que o homem entra nela, não sai mais. Ninguém volta depois que morreu. Não existe reencarnação. Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou. Só existe uma situação em que o homem vai voltar a viver. É quando haver a ressurreição de todos os mortos. A Bíblia diz que ao tocar a última trombeta, quem estiver no lugar de sofrimento vai sair de lá para entrar dentro desse corpo, para se apresentar diante de Deus no dia do juízo. Quem estiver no paraíso vai sair do paraíso e entrar dentro do corpo, porque a Bíblia diz que a terra vai ter que dar conta dos corpos, o mar vai dar conta dos corpos, o inferno vai dar conta dos corpos.
haverá ressurreição dos mortos. Mas a Bíblia diz que uns irão ressuscitar para a alegria eterna, e outros vão ressuscitar para a morte eterna, para a tristeza e vergonha eterna. A palavra de Deus diz que aqueles que rejeitarem Jesus aqui nessa terra, também o Pai vai rejeitar ele, o Filho vai rejeitar ele diante do Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus foi lá no jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecaram, e Deus chamou por Adão e disse: Adão, onde é que você está, Adão? E Adão confessou e disse: Senhor, eu pequei. Aleluia. Depois que Deus chamou a atenção dele, ele falou: Senhor, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi e eu pequei. Deus foi lá em Eva, e Deus cobrou também de Eva, e Eva disse: a serpente me enganou e eu comi do fruto, aleluia, e pequei. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Maria pecou, os apóstolos pecaram, os discípulos pecaram, os que são chamados santos pecaram. Aleluia. Deus olhou dos céus à terra, a Bíblia diz, e não houve um justo sequer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então Deus resolveu, pelo seu amor e pela sua misericórdia, enviar o seu Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês estão mesmo interessados em não ir para o inferno? Vocês estão interessados em receber a vida eterna, mesmo depois da morte física, receber um novo corpo, receber comunhão com Deus aqui na terra? Louvado seja Deus. Parece que as pessoas não andam muito interessadas. Sabe por que as pessoas não estão interessadas mais no reino de Deus como deveriam? Porque já receberam e aceitaram uma religião que estão enganando vocês. Salvação é só por meio de Cristo. Salvação é só por meio de receber o que Jesus fez, para vocês agora ser livres, para adorar a Deus em espírito e em verdade, sem dependência de templo, sem dependência de imagem, sem dependência de estátua. Vocês estão interessados em ser salvos? Estão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer para você, eu tenho poucos minutos aqui para terminar, e eu preciso falar isso para você, porque eu não sei se você vai ter outra oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Você pode morrer hoje e ir para o inferno hoje. Você pode morrer hoje também e ir para o céu, para o paraíso hoje, porque na verdade ninguém está no céu. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu, Jesus Cristo. Quando o homem morre recebendo Jesus Cristo, ele vai para o paraíso, um lugar de espera. Quando o homem morre com religião, achando que Deus vai dar um lugarzinho no céu para ele, porque ele faz coisa boa, porque ele é evangélico, porque ele é católico, ele vai para o lugar de tormento, onde há fogo, esperar o dia do julgamento para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Deixa eu dizer para você, olha, salvação não é brincadeira. O reino de Deus não é brincadeira. O que está acontecendo hoje é que as religiões implantaram na terra o reino dos homens, o reino do dinheiro, o reino do dízimo, o reino de venda das estátuas, o reino dos sacrifícios. Mas Deus não tem nada à venda. A salvação é de graça. É só você crer hoje e se converter, se arrepender e se converter a Jesus Cristo.
Mas para você se arrepender, você precisa saber, entender qual é a vontade de Deus, quais são os mandamentos de Deus. Vou te falar, e está escrito na palavra de Deus, olha, todos nós nascemos condenados para ir para o inferno. Todos nós nascemos condenados para ir para o inferno. Vocês sabiam disso? Todos nós nascemos de uma natureza caída e pecaminosa. Nós nascemos descendentes de Adão e Eva, o primeiro homem que pecou contra Deus, e o nosso pecado está no nosso sangue, está na nossa genética, na nossa geração caída e pecaminosa. Foi por isso que é por isso que Deus enviou um Salvador, e somente um Salvador com sangue puro, sem ser contaminado com o pecado, é que pode pagar pelo pecado do sangue contaminado e pecador, que é o sangue do homem e da mulher. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria, mas Jesus não tinha o sangue da Maria. Maria era uma pecadora, mas era uma serva de Deus. Não tem poder para salvar, não tem poder para interceder por você. Se você morrer rezando Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, aí é que você vai para o inferno mais rápido. Porque a Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Todos têm que reconhecer que somente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Somente Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário pelo nosso pecado. Aleluia. O homem nasceu condenado. Não existe nada que você possa fazer a não ser se arrepender, reconhecer quem é um pecador, aceitar a palavra de Deus na sua vida, para que você possa seguir a palavra de Deus. Nicodemos era um devoto religioso, ia para o templo, ia para os cultos, ia para a missa, ajudava os pobres. Mas quando teve um encontro com Jesus, Jesus disse: você tem que se tornar uma nova criatura. Do jeito que nasceu, não entra no céu. Do jeito que nós nascemos, nós não entramos no céu. Deus nos recebe do jeito que nós estamos. Se você já matou gente, se você já traficou, se você já roubou, se você já cometeu mais diversos crimes ou pecados na vida, saiba de uma coisa: você não é pior nem melhor do que um religioso que está lá na missa. Você não é melhor nem pior do que um pastor nem um padre. Todos têm uma culpa pela morte de Jesus Cristo na cruz. A grande diferença é, a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura homens que sejam temente a Ele, que se arrependa e creia. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus Cristo e deixa, alcança misericórdia. Se você confessar os seus pecados para o padre, aí é que você torna-se mais pecador ainda. Padre não salva você, nem pode perdoar você. Se você confessar o seu pecado para o pastor, não adianta de nada. Se confessar para o padre, não adianta de nada. Mas a Bíblia diz: se vocês confessarem os vossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. E o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Nicodemos ouviu Jesus dizer: você tem que nascer de novo. Você imagina o que é um pastor evangélico hoje? Você imagina o que é um padre hoje? Você imagina o que é o Papa hoje? Você imagina o que é qualquer pessoa hoje em dia? Porque é tudo igual. Tendo encontro com Jesus, o que é que um pastor vai se encontrar com Jesus hoje e vai se justificar diante de Deus? Cometendo as injustiças e certas coisas que a Bíblia condena. O que é que um padre vai dizer hoje se encontrasse com Jesus? Iria receber a mesma palavra,
Você tem que nascer de novo, padre. Você tem que nascer de novo, pastor. Você tem que nascer de novo, papa. Você tem que nascer de novo, religioso. Temos todos nós que nascemos de novo, senão não entra no reino de Deus. E como assim? Nicodemos também disse: como assim? Eu cumpro todas as regras da minha religião. Jesus disse: você tem que receber o Espírito Santo, porque aquele que é nascido da carne, aquele que é nascido de uma mulher, através de um ato sexual, ele nasceu pecador, condenado. Foi por isso que Jesus não é filho de José. É por isso que Jesus não foi gerado pela Maria. Jesus nasceu no ventre de Maria, mas foi gerado pelo Espírito Santo, porque ele não teve um sangue contaminado com o pecado. Como assim, Jesus? Eu tenho que nascer de novo. Tudo que nós aprendemos foi através de um padre, foi através de um falso pastor, porque pastor só existe um, que é Jesus. Tudo que nós aprendemos sobre Deus foi através de um religioso, e nós aprendemos 99,9% do que aprendemos foi errado. Foi errado porque um padre fala para você rezar para as estátuas, um padre fala para você acender vela, um padre fala para você rezar para Maria, um padre fala para você rezar para quem já morreu, para tirar a alma dele do fogo do purgatório, fazer uma missa de 7º dia. E a Bíblia condena isso. A Bíblia diz que os idólatras não entram no reino de Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20: não façam para vocês imagem de escultura, imagem de semelhança do que está no céu, nem façam para vocês imagem de semelhança do que está na terra. Não importa se aquela criatura que estava na terra era uma pessoa temente a Deus. Não se pode fazer imagem e orar para essa imagem, porque só existe um Deus, e só existe um intercessor. Isso aqui não é religião quem diz, isso aqui é a palavra de Deus quem diz. Eu não sou católico, não sou espírita, não sou evangélico, estou aqui pregando o evangelho de Jesus Cristo. E se você realmente quiser ser salvo, você precisa seguir o que Jesus ensinou, e não o que padre ensina, e não o que líder religioso ensina, mas nem o que pastor ensina, mas o que Jesus ensinou. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Como assim, Jesus? Eu tenho que nascer de novo. Você tem que receber o Espírito Santo. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Nicodemos disse assim: como pode ser isso? Essa é a pergunta que as pessoas muitas das vezes fazem. Como pode ser isso? Eu tenho que ter um templo, eu tenho que ir para a missa, eu tenho que ir para um culto evangélico, eu tenho que ter um pastor, eu tenho que ter um padre. Não! Você tem que ter Jesus Cristo. Você tem que ter um novo nascimento. Você tem que aceitar o que Jesus fez por você, o pagamento que Jesus fez pelo seu pecado. Se você quiser também, você não é obrigado. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é uma cruz de madeira para botar no carro, nem andar com um rosário pendurado, porque Deus é Espírito, e a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele, o Pai, em Espírito. Não depende de matéria, não depende de altar, porque não existe mais altar, não existe mais templo como casa de Deus. Não existe mais sacerdote, pastor não é sacerdote, padre não é sacerdote. Só existe um agora que perdoa pecado, sempre foi Jesus Cristo. Eu quero dizer para ti, amigo, que está escutando esse aparelho de som, é sério, é muito sério. Nós vamos passar. Aqueles que rejeitam Jesus Cristo vai passar pelo juízo de Deus. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. A Bíblia diz que Deus vai juntar todas
todas as pessoas da terra e vai fazer uma separação, como um pastor faz a separação entre as ovelhas e os bodes. E a Bíblia diz que serão abertos os livros, o livro da vida e o livro das obras. As obras não salvam você, mas as obras condenam você. E a Bíblia diz que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o Senhor vai dizer o que tiver à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebeu o céu por herança desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho, diz a Bíblia, para que sejam apagados os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida. Porque vai chegar o tempo em que a porta vai se fechar e não haverá mais como você ser perdoado. Você tem que ser salvo hoje, enquanto é tempo. Você tem que ter um advogado para ser justificado diante de Deus. Quando uma pessoa comete um crime, eu estou aqui pregando de frente de uma cadeia pública. Estou pregando aqui de frente de uma cadeia em que tem várias pessoas que foram sentenciadas à prisão, porque de alguma forma a justiça identificou que ela cometeu algum delito, algum crime. Da mesma forma como a justiça aqui na terra, mesmo que injusta aos nossos olhos, ela pune e ela condena a prisão de uma pessoa que cometeu uma infração penal. Assim também nós temos a lei de Deus, assim também nós temos os ensinamentos de Jesus Cristo, e nós já nascemos culpados desde o nosso nascimento diante de Deus. E o homem continua pecando, cometendo crime contra Deus, porque o pecado é um crime contra Deus. Então também nós vamos ter que se apresentar diante de um juiz, para receber a sentença. Uma pessoa, quando comete um delito e um crime, logo ela corre, logo ela foge da polícia ou da justiça para poder não ser penalizado. Adão também, quando pecou no jardim do Éden, que desobedeceu a Deus, porque foi na conversa da mulher, foi enganado por Eva. Assim também tem muito católico caminhando para o inferno, porque estão seguindo o ensinamento dos padres. Assim também tem muito evangélico caminhando para o inferno, porque estão seguindo o ensinamento de líder religioso, de falsos pastores, que estão deixando de pôr Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, sem dependência de lugar, sem dependência de templo, sem dependência de homem, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e recebam somente Jesus e tenham seus pecados perdoados. Adão se escondeu porque pecou contra Deus, cometeu um crime contra Deus, porque pecado é isso. Crime é quebra, pecado quer dizer quebra de mandamento. Nós, aleluia, precisamos receber um advogado. A primeira coisa, quando a pessoa comete um crime, é arrumar um advogado para representar ele diante do juiz. Um advogado recebe uma procuração. O criminoso, o delinquente, a pessoa que vai ter que responder diante do juiz, tem que fazer uma procuração, entregando todo o poder de fala, de defesa a um advogado. Assim também o pecador, o ser humano, precisa entregar toda a sua vida a Jesus, precisa receber Jesus Cristo como o único justificador diante de Deus.